Fala aí, turma! Como é que vocês estão? Firme? Você tá bom? Chega pra cá. Bora trocar uma ideia aqui, conversar hoje de um assunto acho que pouco explorado na internet. Parece que eu nunca vi conteúdo assim denso, raiz, igual esse podcast aqui sobre fertilização in vitro. Pois é, nós vamos esclarecer muita dúvida, vamos continuar no tema pecuária, e se você tem dúvidas sobre isso, será que a minha fazenda, será que eu enquanto pecuarista, será que os meus animais, ou os animais que eu quero comprar, será que rende fertilização in vitro? Será que é a melhor técnica? Nós vamos descobrir hoje, né, Pedro? É, isso aí, né? Cada caso é um caso, é o famoso depende, o que serve pra mim não serve pra você, e cada realidade, mas vamos conversar com quem entende do assunto, porque o assunto é complexo, né? Às vezes pode parecer que é difícil, mas é mais simples do que a gente imagina, né, Brenda? Com certeza, Não é? com certeza. Então, ó, para falar do assunto, a gente trouxe a Brenda. A Brenda, que é médica veterinária, especialista em bovinocultura leiteira e reprodução animal. E atua na área de fertilização in vitro bovina aí há mais de 7 anos. E Isso aí. atua pela Fertilife, aqui em Goiânia. Isso É mesmo. aqui em Goiânia, Fertilife? Aqui em Goiânia, eu fico ali na Avenida Castelo Branco. Tem 30 anos que a empresa tá lá. Já. Bem no eixo, né? Castelo Branco, Agrovia. Agrovia. Tá no lugar exato. Exatamente. Estamos por lá. Brenda, o que é FIV, então? Me explica aí o que é esse trem. Gente, basicamente, a gente vai pegar uma vaca de alto potencial genético com as características desejáveis, né? Que um produtor precisa e necessita e deseja ter na propriedade. Então, a gente pega essa vaca, tá? Vai fazer a parte de aspiração folicular, que é a técnica de OPU, que a gente chama, né? Que é basicamente indolor, inclusive, tá? O procedimento. A gente não prejudica o animal, não é invasivo, não tem nada disso, tá? Então, a gente vai até a fazenda desse produtor, faz essa aspiração folicular, que é nada mais, nada menos do que a gente fazer pequenas perfurações superficiais no ovário da vaca para tirar aquele conteúdo genético, né? Que a gente chama de oócitos, na verdade. E no laboratório a campo mesmo, a gente vai fazer a classificação por grau de qualidade, né? E viabilidade daquele oócito para a gente poder estar levando para o laboratório, né? Então, eles vão ser classificados aí entre viáveis e não viáveis. Independente da vaca, sempre vai ter aqueles que não são viáveis, tá? Então, a gente precisa fazer essa classificação para levar o melhor material genético para o laboratório. Então, a FIV em si vai acontecer em torno de 24 horas depois, tá? Dessa aspiração. Então, basicamente, deixa eu ver se eu entendi, que estão traduzindo aqui para um bom português aqui, para uma criança de 5 anos entender. Então, eu vou lá no ovário da vaca. Isso. Né? E tiro um óvulo. Isso. Aí eu pego esse óvulo, ponho dentro do laboratório e analisa ele para ver se ele é viável. Isso. Então, é assim. Depois que ela foi aspirada, vai ter o aspirada conteúdo que você genético. Fala é o quê? É tipo... É aspiração, é o ato de sucção realmente desse folículo. É uma máquina que você põe lá? Isso. É todo equipamento. Na verdade, a gente leva para a fazenda um laboratório completo, né, portátil, para a gente conseguir montar na estrutura da fazenda e poder realizar esse tipo de procedimento ali mesmo, né? Então, aí ela é aspirada. Enquanto ela está sendo aspirada pelo médico veterinário, tem um selecionador de oócitos. No microscópio que fica vendo assim? Isso, a gente usa a lupa, que é um pouco menos questões de resoluções, não precisa de tanta resolução. Né? Não precisa de tanta resolução, não, porque ele é grandinho, né? Para falar a verdade, ele é bem grandinho. Né? Então, com a lupa, a gente já consegue visualizar ele com clareza e conseguir fazer a classificação. E não... Aí você vê lá, por exemplo, se ele tem algum tipo de dano. Exatamente. Se a parede está boa. Exatamente, né? E a gente classifica ele por grau de qualidade, literalmente. Do núcleo desse ósseo, pela quantidade que a gente fala que fica em volta do ósseo, são as células de cúmulos, né? Então, a gente vê se essas células de cúmulo são maiores. Então, quanto maior essas células de cúmulos desse oócito, melhor na hora de estar realizando a FIV. Mais viável ele é, mais fértil. Então, a probabilidade desse oócito converter para um embrião saudável, bonito, para a gente conseguir transferir em uma vaca receptora, né, que é a barriga de aluguel, melhora ainda, entendeu? Aí, os que não prestam, né, falando portuguesão mesmo, que não prestam, a gente joga fora. Mas a gente faz essa seleção ali no campo mesmo,
coloca numa transportadora, né? Que aí é tudo com questões de temperatura. Mesma temperatura que a gente coletou esses oócitos dentro da vaca, que é a temperatura corpórea dela, todo o equipamento precisa estar com essa temperatura também. Tá? Então a gente vai lá, coloca uma placa aquecedora do lado para colocar esses oócitos ali, enquanto você vai selecionando, encontrando, pescando esses oócitos na plaquinha, né? A gente vai fazendo essa classificação para depois colocar no tubinho e colocar dentro dessa transportadora. Então, uma vaca campeã, por exemplo, nessa parte de fertilização, me corrija se eu estiver errada, a mesma vaca que ela tem óvulos muito bons, ela consegue, ela mesma, sozinha com ela só consegue parir uma vez no ano. Exatamente. Com os óvulos dela, você consegue multiplicar para outras. Com certeza, a gente consegue ter um melhor aproveitamento desse animal dentro da fazenda, né? Exatamente isso. Enquanto na vida produtiva toda dela, se a gente for pensar aí muito, né, em uma quantidade muito grande, ela dá aí 10 bezerros, com a fertilização in vitro, ela pode ter um rebanho inteiro, né? Então, a gente pode montar um rebanho. É até um título de curiosidade, né? Teve uma época que eu acompanhei a doutora Márcia Carneiro, né? Numa aspiração, e a gente foi aspirar uma Nelore. E essa Nelore, em uma única aspiração, ela conseguiu nos entregar quase 400 oócitos viáveis. Então, deu uma bastante quantidade de embriões. Então, até excedeu, teve que congelar embrião, porque excedeu o número de receptoras que tinha. Então, é bem curioso nesse sentido aí, né? Breno, então, é o famoso bebê de proveta, né? Assim, o bezerro de proveta, né? Bebê de proveta. É o bezerro de proveta, porque aí você pegou o embrião da vaca lá, que é viável, aspirou ele, tá aqui. Aí você vai pegar um sêmen de um touro, que você tem lá guardado no seu botijão. Aí. E vai inseminar dentro desse ósseo. Isso tudo microscopicamente, né? Vai na lupa, na própria lupa. No laboratório é utilizado a lupa também, né? Então, nada mais, nada menos que a gente vai conseguir otimizar a dose de um sêmen, né? Enquanto na IATF a gente usa um sêmen para uma vaca, em um sêmen a gente consegue inseminar em torno de 20 vacas. Isso se o sêmen for de alta qualidade, né? Se ele for de baixa qualidade, a gente pode usar 2 ou 3. Uma única dose. A gente pode montar um rebanho com uma única dose. Caramba. Essa é a grande vantagem da FIV. E como é que é esse processo ali dentro do microscópio ali que vocês fazem? Dentro da lupa, né? Na microscópio. Então, basicamente, o que acontece? Voltando lá para a fazenda, né? Finalizamos a parte de seleção de oócitos. Colocamos ali naquela transportadora com a temperatura certinha, tudo bonitinho, levamos para o laboratório, né? Ele vai ficar dentro de uma estufa onde vai estar passando os gases necessários para que esse oócito ele consiga ter uma certa maturação. Então, aquelas células de cúmulos que a gente comentou agora há pouco, né? Que fica envolto, né? Desse oócito, ele vai maturando, né? E aí já vai acontecendo. Ainda não. Aí o dia 0 da FIV é o dia realmente que vai acontecer a FIV, é um dia após a OPU, né, que é a aspiração folicular. Então, aí vai para o laboratório, as meninas vão colocar numa outra plaquinha, e aí cada vaquinha vai ser uma gotinha. Se ela deu uma quantidade maior de ócitos, a gente divide essas gotinhas por vaca e vem lá com o sêmen. A gente, antes de fazer essa fertilização, a gente vê a qualidade desse sêmen, né? A gente verifica se ele tá um sêmen de baixa motilidade ou não, se os espermatozoides estão interessantes para poder estar realizando essa FIV. Então, aí a gente vai lá e mistura esse ócito com esse sêmen. Aí é bem bonitinho a cena. Se vocês quiserem acompanhar, estão convidados de passar lá na Fertilife para dar uma conferida. Aí, Brenda, aí você foi lá, né, fertilizou o ócito, né, tá ali, já começou a maturação. Aí você vai pegar aquele ócito e vai colocar dentro de uma outra vaca, que é a receptora, né? No caso, o que acontece? No caso não é o ócito, já é o embriãozinho formado. Já é o embrião formado. Já é o embriãozinho formado, né? Então, a gente vai transferir esse embrião numa vaca receptora, né, na barriga de aluguel, depois de 7 dias do início dessa FIV, né? Porque ele vai precisar ali amadurecer, crescer, se desenvolver, trocar os meios que a gente utiliza para que isso aconteça, né? Com ele, então, aí depois, aqueles que realmente valer a pena, a gente invasa como se fosse invasar numa paleta de sêmen mesmo, coloca na transportadora de novo e manda para a fazenda. Também? A gente pode trabalhar com congelamento, porém,
ainda não existe uma tecnologia ainda tão avançada que a gente consiga alcançar os bons resultados quando é com embrião a fresco. Os resultados com os embriões congelados, eles são um pouquinho inferior ainda, tá? Mas a gente está correndo atrás para melhorar essa técnica, mas ela já é muito feita, inclusive, principalmente quando o produtor tem pouca doadora e quer multiplicar o rebanho dele de uma forma significativa, vai congelando os embriões, né? Porque der uma quantidade significativa, a gente vai lá e transfere nessas vacas receptoras para ele, né? Então, é uma forma também. E hoje, grandes centrais, né, estão aderindo muito a essa técnica. Eu falo que a fertilização in vitro, ela é grande o futuro da pecuária, né? Então, tem muita gente aderindo à ideia, graças a Deus, né? E estão introduzindo isso. Então, grandes centrais já têm os seus próprios catálogos de venda de embriões, né? Então, isso fica tudo mais acessível para o produtor. Então, né? O produtor, quando ele vai escolher, por exemplo, uma consultoria com vocês ou o trabalho de vocês, ele tem que fornecer, ele tem que ter a vaca para fornecer o ócito, ou e tem que ter o touro. Como é que funciona essa dinâmica do cliente com vocês, para a gente entender? Nada, só tem que ter receptora? Não necessariamente. Se ele, por exemplo, é um produtor pequeno ou médio, né? E ele tem vontade de entrar com melhoramento genético dentro da sua propriedade. E ele não tem essa vaca doadora, né? Nós temos parceiros, fornecedores de genética. Ou seja, tem parceiro aí que tem 20, 30, 40 anos de melhoramento genético dentro do rebanho dele. A gente pode pegar toda essa história que esse produtor construiu e uma única geração, 9 meses de gestação, a gente conseguir ter um rebanho completamente diferente na fazenda daquela pessoa que contratou, né? Então, de acordo com os objetivos dele. Então, é maravilhoso, porque o pequeno, médio, até mesmo o grande produtor que queira explorar mais genéticas, ele consegue ter acesso a essa tecnologia facilmente. E, logicamente, isso tem um valor agregado, né? Então, assim, como que é o custo disso para o produtor? Hoje em dia, tá bem mais em conta, tá? Tá bem acessível, o produtor ele consegue chegar a essa técnica. Hoje existem subsídios, né? Que atende esse produtor, né? Então, que aí reduz cerca de 70% dos custos para ele, né? Então, se a gente for parar para pensar a médio a longo prazo, né? Os benefícios que o produtor consegue ter dentro da propriedade utilizando essa genética, ela se paga e sobra com toda certeza. Um valor bem significativo, né? Questão de produtividade. Então, quantidade não significa qualidade, né? Então, acho que a FIV está aí para trazer isso, né? Mas me fala, assim, um valor médio aí, que é um por FIV, mais ou menos. O cara foi lá e, eu quero fazer uma FIV aqui, compra o embrião, ele paga a mão de obra do veterinário. Como é que, assim, como é que funciona isso? É muito difícil estar falando de valores, porque isso tudo é muito relativo. Depende da quantidade de prenheses que esse produtor adquire, depende se ele vai ter a vaca doadora, ou se ele vai comprar essa genética de fora, que tipo de sêmen que ele tem a pretensão de utilizar nessa FIV, né? Então, vai depender bastante. Eu não consigo trazer Mas então, antes de fazer uma FIV, então, ele tem que fazer tipo uma consultoria para entender justamente esses pontos que você falou. Exatamente. Se vai trazer prenhez de fora, se vai... Isso, e não só isso. Outra coisa que é muito importante antes de um produtor estar entrando na área de fertilização in vitro é ter o mínimo de condição necessária para a gente conseguir executar. Não precisa ser nada luxuoso, mas funcional, entendeu? Então, que ele tenha um cuidado com a parte nutricional, que ele forneça uma mineralização que seja acima de 80% de fósforo, né? Para que a gente consiga ter melhores resultados no final do trabalho, que entra com as vacinas reprodutivas antes desse trabalho, que a gente tenha um curral, um brete, para nos resguardar e resguardar o animal também, né? Então, para proteger, porque imagina só, a gente chega lá na fazenda e leva um coição lá e acabou a estação de monta para nós, né? É muito interessante essa parte. Você falou que vocês, só para entender, tem aspectos de 3 clientes diferentes. O cliente que tem as receptoras, o cliente que tem a doadora e o cliente que tem o touro. Que não tem nada. E o cliente que não tem nada que pode procurar vocês também. Então, no caso, o que é mais importante para a gente é que ele consiga ter as doadoras. Entendeu? Tipo se ele matrizes, tiver né? as doadoras,
Me desculpe, as receptoras. Se ele tiver as receptoras, São pra as gente barrigas de tá aluguel. tranquilo. Isso, as barrigas de aluguel. E uma pergunta, essas receptoras, tem que ser da mesma raça ou pode ser um gabiru lá, qualquer? Posso te falar? Pode. A gente consegue grandes resultados com os gabiru. Aí, tá vendo? Sério? Moça, Era isso que eu Juro. queria... o gabiru é o vira-lata caramelo. Total, concordo com vocês. Eu nunca vi nada igual. Às vezes a gente pega lá um bichinho assim, lá e fala assim, não, lógico, tem que ter um score corporal Heteróide. legal, né? Fisiologicamente falando, ela tem que estar bem, né? Pra gente poder transferir um embrião, protocolar ela pra gente poder transferir, né? Mas, no geral, elas dão ótimos resultados. É impressionante. E quando São você rústicas, né? Quando você fala em melhoramento genético, às vezes aquilo que ele contratou é de uma vaca de excelência, isso é óbvio, porque premiada, é esse o objetivo da fertilização. E às vezes o que ele gastou para comprar a receptora é irrisório, né? Comparado ao rebanho que ele vai conseguir depois, né? Com certeza, com certeza. E uma pergunta que nos fazem muito é a respeito, mas vai passar alguma coisa para receptora? Ela vai pegar alguma coisa? Alguma Não, carga genética? ela não vai pegar nada, geneticamente falando, não. Mas, porém, comportamento, sim. É Né? mesmo? Se a vaca for muito brava, agitada, o bezerro sai igual a receptora, né? Em questão de comportamental, mas de genética, não. Então é importante observar que receptora você está colocando, né? Nessa Exatamente. questão para aquilo que você quer, né? Uhum. Brenda. Uma avaliação, eu sempre vejo isso. E o processo no ser humano é o mesmo, não é? Basicamente. Não é? O que vai mudar é a técnica em si da fertilização no dia da FIV e a quantidade de oócitos de uma vaca e de uma mulher. A mulher produz menos oócitos do que uma vaca, mas o processo é basicamente o mesmo. O mesmo. Então uma mulher não vai Mamífero, conseguir, né? não vai conseguir tirar 400 ócitos viáveis de uma mulher, entendeu? Não, com certeza não. E isso varia muito de raça para raça, viu? Quanto mais rústico for o animal, maior a quantidade de ossos que a gente vai conseguir estar retirando dele, né? Quanto menos rústico, mais voltado para o gado holandês, né? Por exemplo, europeu, menor é a quantidade, né? Então, quando a gente pensa realmente numa Nelore, ela tem uma média de material genético, né? Desses ossos um pouco mais elevado. Quando a gente vai lá para o gado de leite, né? Que as necessidades são diferentes, né? As prioridades da vaca é para produzir leite, é para manter, por exemplo, sua gestação. Então, é menor essa quantidade de ossos e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade também de emprenhar esses animais, mas não que a gente não trabalhe da melhor forma possível para conseguir estar entregando o trabalho, por exemplo, num primeiro serviço para esse produtor, né? E outra curiosidade, vaca prenha, a gente também consegue aspirar até os 4 meses de gestação. Ó. E também uma pergunta, também, por exemplo, na receptora, você tem que analisar, por exemplo, se o bezerro também não vai enganchar, né? No parto, por exemplo, se Se você o tamanho da uma raça. vaca que é muito grande, lá que já tem um histórico de grande, Isso. tem que ser uma vaca compatível também, né, a receptora, né? Isso, com certeza. A gente dá prioridade para touros, né? Que dão aquele peso mais negativo ao nascer, né? Para que o bezerro não saia muito grande e que ela consiga ter uma facilidade de parto, né? Antigamente tinha, né, essa história, pessoal que faz FIV, né, tem muita dificuldade, que os bezerros nascem muito grandes. Não, lenda, hoje é lenda isso, não tem nada disso não. A gente toma bastante cuidado, o tipo de touro que a gente vai usar para poder tá indicando da melhor forma possível para ele não ter esse contratempo. Principalmente quando a gente tá protocolando novilhas, né? Então aí o cuidado é redobrado mais ainda. Que tipo de doadora que a gente vai usar? Qual touro que a gente vai colocar para não ter problema realmente? Brenda, agora eu quero saber, como é que você foi parar nesse mercado? A gente vê que ela é apaixonada nisso. tipo, Eu tô assim, impressionada da forma como ela Você é fala. tão entendeu? novinha, né? Como é que você foi parar nesse mercado? Como é que começou isso? E é tão curioso que, por exemplo, eu não tenho histórico familiar,
né? Então, para vocês terem ideia, minha mãe é ilustradora e escritora de livro infantil. Que massa. De boi, de vaca, não? Não, né? Não. Tem nada a E eu ver. falo que eu tenho o melhor dos dois mundos, né? A parte da arte, da cultura e o agronegócio, que é a minha paixão. Então, foi literalmente de paraquedas. Mas desde criança eu sempre quis ser médica veterinária. Sempre Mas de grande sempre porte? falei. De animal de grande porte ou não? Na faculdade eu comecei, antes na verdade, né, no ensino médio eu comecei a fazer prova de 3 tambores. Aí eu comecei a ter uma relação ali. muito íntima, né, com essa parte do cavalo. Aí quando eu entrei na faculdade, eu vi um pouco do mercado, não me identifiquei. Aí eu comecei a fazer alguns estágios, né, e eu fui me desenvolvendo. Interessante isso aqui. Aí de repente, eu fui estagiária da Fertilife lá em 2015. Eu fui estagiária da Márcia e da Lúcia. E aí eu falei, pronto, me achei. É isso. A sensação é que você tem a vida nas suas mãos, você tem capacidade... Loucura, Não né? tem coisa melhor do que você participar de todos os processos e depois você vê um bezerro nascendo. Aí você fala, olha lá, meu filho. Essa foi boa. Ô, esse deu um corte, Pedro, anota aí. Essa É aí deu um paixão. corte. Já anotei aqui um minuto aqui, ó. Boa. Isso é que é paixão pela profissão, né? Você se identificou e na hora você bateu, é isso que eu quero fazer Eu pra falei, minha vida. pronto. Eu tinha visto uma reportagem da doutora Márcia no Globo Rural. Aí eu falei, uau, uma médica veterinária mexendo com reprodução. Curioso, porque eu já tinha passado por alguns perrengues, né, de estágio. E eu falei, uau, eu pretendo fazer estágio com essa mulher aí. Aí acabou que deu certo. Mentalizou, Tudo se encaixou. Eu estudei com a sobrinha dela no ensino fundamental durante muitos anos. Isso é aí de Goiânia mesmo. Sou de Goiânia. Você fez a veterinária onde? Fiz na Unip. Na Unip. Uhum. Que massa. Bacana ver assim, né, Pedro? Que as Demais, coisas vão se você tá encaixando doido. e tá vendo? O agro é democrático, gente. Total. Tem espaço pra todo mundo. Ah, eu nasci na cidade, eu não tenho pezinho na roça. Se você é de Goiás, eu desculpo te dizer. Vai lá investigar a árvore genealógica, porque sempre tem. tem um pé lá na roça. Com você vai conseguir ver, certeza. né? Pra onde Com- correr, não. Com certeza. E assim, o que é muito legal abordando esse assunto sobre carreira é que a doutora Márcia e a doutora Lúcia, elas têm 34 anos de experiência na área de embriões, né? Então, antes de chegar à fertilização in vitro aqui no estado de Goiás, elas já trabalhavam com embriões, né? Então, eu vejo as duas, assim, pioneiras mesmo aqui no estado de Goiás. Elas abriram um mercado para isso aqui, né? E serve de referência para toda mulher que gostaria de poder participar desse universo, né? Que é importante a gente ter essas referências, né? E elas foram 2 referências para mim. Quando eu comecei lá com elas, eu olhava a Márcia assim como um pedaço de picanha. Eu falei, que mulher! Quero ser igual ela quando eu crescer. Estamos no processo. Bacana. E você vê hoje que essa tecnologia ela é mais usada no corte, no leite, ou tá meio dividido? Tá bem dividido. Por incrível que pareça, né? Tá bem dividido. A gente presta bastante serviço para a área de bovinocultura leiteira, para corte, para todo lado, todo tipo de raças, assim. É bem dividido mesmo. Agora, o que nos sustenta tá sendo o leite, né? Porque não chegamos ainda na estação de monta, mas quando a estação de monta começa, meu amigo... E o legal é que serviço. uma complementa a outra, né? Porque enquanto uma não tá agindo no ponto, no pico, tem a outra, né? Então o corte e o leite vai equilibrando o negócio de vocês. Com certeza. Isso mesmo. Bacana. E quando se fala em produção de carne, a gente sabe que a galera não vai deixar de comer. Ninguém vai virar, todo mundo vai virar vegano. Se você é vegano, parabéns. Se você é vegetariano, parabéns também. A gente come carne. Eu creio que a Brenda, não é possível, né, Brenda? Você come carne, né? Com certeza. Foi mexer com fertilização in vitro e ser vegano e vegetariano, acho que não rola muito, né? Mas, enfim, falando disso, vai precisar aumentar muito a produção de alimentos e a agricultura e a pecuária vai fazer parte desse aumento. Então, eu acredito que se você pudesse falar assim, que a FIV faz parte dessas responsabilidades do Brasil de aumentar essa produção de alimentos? Com certeza. Então, o que eu vejo, né? Que até 2050 a gente tem que aumentar 50% da nossa produção de carne bovina para dar conta de
de alimentar o mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande e o Brasil faz parte disso, né? Apesar que nós precisamos fazer muitos ajustes ainda, né? Para vocês terem ideia, desde 1961, os Estados Unidos eles lideram o ranking de maior produtor de carne bovina do mundo, né? Fato. Entretanto, eu vejo que por competitividade internacional realmente, né? Que eles conseguem fazer uma boa distribuição, né? Do que eles produzem ali. Mas o Brasil não fica atrás de forma alguma. Eu acho que em questão de volume, a gente está bem à frente deles, mas a gente precisa ser um pouquinho mais competitivo, eu imagino, minha perspectiva, pensando em mercado internacional realmente, né? Então, mas o Brasil ele é extremamente importante nesse processo. Eu acho que o pessoal está falando muito sobre biosustentabilidade dentro do agronegócio, essas questões todas aí, e até um certo ponto eu concordo. A gente não precisa desmatar mais para a gente conseguir ser eficiente. Eu acho que não há necessidade disso. Eu acho que a gente precisa realmente ir atrás das biotecnologias, de tecnologia, para a gente conseguir alcançar grandes resultados e ser mais competitivo e tudo mais. E a tecnologia já está tão introduzida no nosso dia a dia, né? Seja em aplicativos de mensagem, seja um livro que não é mais físico, é um livro virtual. A gente tem aí, pode pedir a comida que a gente quiser, que em um determinado prazo já chega até nós de uma forma muito rápida, né? Então já está inserido e não seria diferente no agronegócio, né? Com o uso de drones, ordenhas robotizadas, né? Então, tem muitas coisas aí que estão entrando e que não vão embora nunca mais. Ou a gente entra dentro desse cenário, se adapta, né, e consegue ver essa questão da produção de carne, de leite também de uma forma bem profissional, né, como se fosse realmente um negócio, né, ou fica fora do mercado mesmo. Não tem jeito. Enquanto você repara, por exemplo, você citou os Estados Unidos. Quando você fala que os Estados Unidos é o maior produtor de carne mundial, e realmente é há muitas décadas, mas quando se fala em tecnologia genética de rebanho, os Estados Unidos ganham do Brasil, como que funciona isso? Então, depende. Lá, a raça que eles utilizam é muito mais voltada, por exemplo, para corte, né? Para Angus, né? Uhum. Então, aqui é muito mais o Nelore, apesar que tem os cruzamentos industriais, muitos produtores aderem a isso e tudo mais. Mas eu acho que cada um no seu quadrado, né? Eu acho que eles não se destacariam nunca, né, na parte de Nelore. Eu acho que nisso a gente lidera também. Na parte do gado de leite, com certeza, eles têm o gado holandês, né? É bem forte lá, né? Esses dias eu estava conversando com um veterinário que é de lá, né, também. E eles se destacam. Estados Unidos, Canadá, nesse segmento aí também. Inclusive, a gente usa muito sêmen exportado de lá, né? Mas a gente está chegando lá também, dentro da nossa realidade, né? Cada um com a sua realidade. Mas... E como é que você vê o mercado de trabalho para médico veterinário também, que se interessa para trabalhar nessa área? Olha, eu vou te falar, tá faltando muita mão de obra na área de fertilização in vitro bovina. O médico veterinário que forma, ele já cai logo para o mercado da IATF, né? Ele não tá conseguindo explorar. E falta muita mão de obra, seja selecionador de ossos, seja aspirador, seja o próprio transferidor de embriões. Então, por exemplo, lá na Fertilife, os nossos, né, principais prestadores de serviço na área de transferência de embrião, os dois são de Minas Gerais, né? Então, existe mercado para quem quer, né? Mas para isso tem que persistir bastante e entender que é um processo que é gradativo, que não vai aprender do dia para a noite, né? Então, que é quase que uma arte, né? Tem que Brenda, ter... falou, né? De gerar vida, que ela Tem falou. que ter a mão, né? De artista, né? Tem que ter demais, bastante prática, até pegar o jeito. Não é fácil aspirar uma vaca. Ah, quero lá, vou aspirar uma vaca. Aí você vai lá e aspira uma vaca. Não é simples. Demanda muita prática, muita técnica, né? Até mesmo para a gente levar maior segurança para o animal, né? Para não ter risco nenhum. Então, é importante. Mas fica a dica, quem tiver interesse, é um mercado muito bom para ser explorado, ganha-se bem.
tem muita perspectiva, né, de crescimento, né? Então, acho que vale a pena. Ainda mais fora que a fertilização in vitro, como a gente falou que a produção de carne tem que aumentar, né? Faz parte da solução, né? Então, Total. significa que vai fazer isso aqui o mercado, né? Com certeza, com certeza. Muitas oportunidades. Muitas É oportunidades. isso aí. E o produtor rural? Eu sei que você está querendo fazer essa pergunta. Sou pequeno, sou médio, sou grande. Posso fazer fertilização? Qual que é a indicação para fazer fertilização in vitro? Pode entrar sim. Pequeno, médio, grande, todos eles têm condições. Foi o que eu falei anteriormente, né? O mínimo de estrutura necessária para a gente fazer. O produtor, fazendo a parte dele, a gente faz a nossa, né? Eu falo assim, seguiu as orientações certinhas, falou assim, fulaninho, pode deixar, agora deixa com a gente que a gente faz a nossa parte aqui. Então, Tipo, não tem tem que ter pelo menos 30 cabeças, 50 cabeças, tem alguma coisa assim? o que acontece? Não dá para ele falar assim, Brenda, tenho 50 receptoras barrigas de aluguel aqui e eu quero 50 prenheses. Não dá, nem na IATF a gente consegue alcançar isso, né? Tá, então para eu entregar para você aí 50 prenheses em um único serviço, eu tenho que ter em média aí 120 receptoras aptas. O que dá para fazer? Não respondeu ao protocolo de fertilização in vitro? Não emprenhou? Joga para IATF, entendeu? Depois, alguma coisa assim, ou faz o resync da FIV, né? Porque não é todo o animal que a gente vai protocolar. Detalhe, as doadoras não necessitam de protocolo, tá? É só as receptoras. Só as receptoras que passam por um protocolo semelhante de ATF, né? Então, eu vou lá na fazenda, vou fazer a avaliação, vou ver qual que tá saudável, reprodutivamente falando, aí a gente faz a seleção. Então, dessas 120 que ele me separou, eu posso descartar algumas, né? Então, já não é um tanto X, né? No dia da transferência do embrião, vai ter aqueles animais que responderam ao protocolo e aqueles animais que não responderam ao protocolo. Então, a gente só vai transferir os embriões naquelas vacas que apresentaram tal do corpo lúteo, né? Seja no ovário direito ou no esquerdo. Então, aí a gente direciona aquele embrião para o ovário que apresentou esse corpo lúteo e tudo mais, né? Então, a gente precisa ter essa noção de quantidade de receptoras pelo número de prenhez que o produtor deseja ter na sua fazenda para a gente conseguir entregar as prenhezes confirmadas para ele. Temos que ter essa noção. Só produtor, tô quase convencido. Trabalho na cabeça, fico pensando o que o produtor tá pensando, assim. Quais são as minhas principais vantagens de fazer fertilização in vitro, Brenda? Então, otimização da dose de sêmen, né? Essa questão de uma única geração, a gente conseguir ter animais completamente diferentes na fazenda, óbvio, né? Um avanço genético de 15 a 20 anos de uma única vez, né? Então, é muito significativo para o produtor de leite, que quer aumentar a sua produção de leite, que quer aumentar a gordura, né? Trazer qualidade, né? Ele consegue tirar aqueles animais que não estão sendo interessantes do rebanho dele, que está dando só prejuízo, e colocar animais que realmente fazem sentido, que vai trazer um custo, porque afinal de contas já está ali na fazenda, está comendo, está gastando com aquele animal. O mínimo que ele pode ser é produtivo para a gente, né? Para a gente conseguir ter um retorno e ser lucrativo e o produtor ficar motivado e não sair da atividade, que não é o que a gente deseja, né? E a médio e longo prazo, por exemplo, isso gera uma redução de custos, eu penso. Com certeza. Com certeza. Com certeza, em todos os segmentos, né? Hoje a gente consegue usar sêmens que reduzem questões de doenças, né? Sêmen que aumenta a produção de leite, que tem habilidade materna, que nos auxilia reprodutivamente falando, porque quando essa vaca tiver no seu ápice, né, realmente para poder ser ou inseminado ou transferir um embrião também, ela consiga ter um retorno, emprenhar mais rápido. Então é só benefício. Questão da carne também, né, com os objetivos que o produtor deseja, a gente consegue tá encaixando. Se o produtor quiser registrar esse animal, é trabalhado com doadoras e com touros só registrados, então ele pode vender a genética,
né? Então, ganha-se dinheiro sentado também da mesma forma, né? Então, a doadora tá lá, ele se torna um parceiro e a gente começa a vender a genética dele, porque ele já pegou a genética de um outro produtor, então agora ele tem genética na fazenda dele. Então, eu só vejo vantagens. E aí, Brena, você me convenceu, eu quero. Como que eu faço para procurar a Fertilife? Olha, pode procurar a gente através das nossas redes sociais, né? Através do nosso site. Pode conversar comigo diretamente, realmente, né? Então, tá fácil. Olha, para você que quer ficar por dentro, é @Brenda com 2 N's, Duarte, o Pedro vai colocar aí na tela, @Fertilife_IVF e fertilife.com.br, tá aí na tela para você também, que quiser saber mais sobre fertilização in vitro. Que coisa, hein, Pedro? Descobriu muita coisa hoje? Demais, velho. Sai daqui agora já. A cabeça explodiu. Doutor em FIV. Gente, mas a pergunta que eu quero deixar aqui para os produtores, Boa. hein? Quem vocês querem ser no futuro? Se você quiser ser a fazenda do futuro, conte com a gente que a gente pode te auxiliar e te dar todo o apoio necessário aí para você ser grande e continuar crescendo cada vez mais e não desistindo. Boa. E é da Né? consultoria até o bezerro no chão? Como é que funciona? Isso aí, a gente dá toda assistência antes dele poder estar entrando nesse processo, né? A gente manda os materiais necessários para ele poder estar seguindo, troca ideia, faz todo um planejamento antes de iniciar o trabalho. Então Tá. entrega o bezerro no chão pra Brenda ir lá e falar assim, meu filho. É. Quantos, Show de bola. quantos bezerros da Fertilife já colocou no chão? Só pra curiosidade aqui, ó. Nossa, boa pergunta. Vixe, muitos trem anos. demais. Vixe, Trem demais, Maria. Deve milhares. ser milhões. Das 22 milhões de cabeças aí Eu vou de fazer Goiás, os- já tem um tantinho bom aí Das dessa 250 do quantidade. Brasil, que deve estar no Brasil inteiro, né? Nossa. Vocês atuam no Brasil inteiro? Não só no Brasil. Não só no Brasil. A gente já atuou nos Emirados Árabes, já montou a doutora Márcia e a doutora Lúcia já montou laboratório para um sheik lá, inclusive, Que Estados massa. Unidos. Falando árabe ou só Índia, inglês mesmo? Só no inglêsão mesmo. Aquele inglês meio diferente, um tanto diferente, Tem né? que trazer ela aqui no podcast, ué. Com certeza, será? Vou falar para ela, que o pessoal A gente- chamou. A gente podia depois, igual, ir lá ver como que funciona, né? Porque só dela falar dá vontade de ver, né? Como é que o processo acontece. Sim, sim. De verdade. Sim. Manda um abraço aí para as doutoras Márcia e Lúcia, né? Isso aí. Não, Estão e convidadas. com Convidadas. certeza, mas falando dessa parte internacional, o quanto a gente evoluiu tecnicamente, que hoje a gente pode aspirar uma vaca aqui no Brasil e transferir em qualquer lugar do mundo facilmente, porque agora tem a transportadora Lab Mix, que a gente fala, né? Que é a mini estufa, né? Que a gente pode carregar para qualquer lugar. Então, um embrião aí. pode sair aqui no dia 3 de vida dele para ser transferido no dia 7 em qualquer lugar. Ele é envasado na própria fazenda, em outra região, que não tem problema. Então, isso já não é um problema mais para nós, distância. Até no Faina? Até não vai, né? Então pode nascer bezerro brasileiro lá nos Emirados Árabes lá. Com certeza. Em qualquer Bezerro lugar. caindo no mundo aí. Caindo no mundo Acho aí. que goiano fala bezerro, né? Bezerro. 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 Você sabia que meu apelido era Bezerra quando eu trabalhava no Jornal do Campo? Bezerra? Bezerra. Ou Bezerra Bezerra? do Campo. Bezerra do Campo. Que ótimo. É isso. Agora não é bezerra mais, né, Pedro? Porque cresceu já, não é bezerra mais não. Cresceu É vaca e tá mojada solteira. também. Vaca solteira e agora vaca leiteira ainda não, tô mojando. Tá mojando ainda. Muito obrigada, Brena, pela sua Gente, participação. eu que Sucesso agradeço. aí. Obrigada Admirável o pela- trabalho de vocês. Sucesso. Obrigada viu? pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. De Se verdade. você gostou, deixe seu like, ativa o sininho. Por favor, compartilha. Tá com aquele pecuarista aí, amigo seu. Ou você também é pecuarista, tem uma família de pecuarista. Enxergou possibilidades? Pois é, compartilha. É só clicar nessa setinha pro lado aí. Manda para 5 amigos seus aí, que eu tenho certeza. Aquele grupo de pecuarista que você participa,
Tem gente precisando escutar isso aí, né? Se não entendeu, rebobina a fita, assiste de novo. Tem mais de 200 episódios aqui no nosso canal, também no Spotify, para você acompanhar tudo que rola no agronegócio, seja agricultura, pecuária ou outras cadeias produtivas, até marketing a gente já falou aqui, né, Pedro? Ih, falou que é agro aqui, tudo que envolve multidisciplinar, a gente vai abordar. É sobre isso. E segue a gente também nas redes sociais, @portalagro2, e tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br. Vai lá dar uma moralzinha para mim, eu tô lá escrevendo todo dia. Meu arroba também é @Janaína Norato, e o do Pedro. Por Pedro Maia, segue nós lá. É isso, espero que você tenha gostado e fique ligado que logo tem episódio novo no ar. Tchau, tchau.